Fala moçada do oitavo ano, estamos iniciando as nossas aulas do Educa Recife, tá? Com história. Hoje a gente tem um tema bem interessante para poder tratar. Mas antes de eu fazer meus agradecimentos, né? Então, eu estou aqui com Késia, nossa intérprete de Libras. Então, agradeço bastante a Késia, né, por fazer esse trabalho tão importante para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, tá? E também estou acompanhado da professora Yolanda, a professora Yolanda que, né, dá hoje a grande satisfação de me acompanhar em minha aula. Professora Yolanda, muito obrigado. É nóis. Beijo, gente. Olha, gente, a professora Yolanda vai estar aqui no chat, né, caso vocês queiram, né, aliás, caso não, né, é importante que vocês façam isso, interajam aqui conosco, mandem perguntas, diga de que escola você é, quem está nos acompanhando aí, para a gente falar aqui, né, para a gente poder falar também um pouco com vocês. Gente, ó, quem ainda não sabe como participar, como interagir conosco, tá? Então saiba o seguinte, você precisa baixar o aplicativo do Educa Recife e vocês podem utilizar ó, o QR Code que vai aparecer aqui, ó, um ladinho, tá certo? Seja no sistema isso, apareceu agora, no sistema Android, no sistema iOS, só fazer a leitura, vai ser direcionado lá para o canal, para o aplicativo do Educa Recife e lá vocês podem assistir as nossas aulas também, inclusive utilizando a internet financiada. Você não precisa usar o Wi-Fi, não precisa utilizar os dados enfim, a internet móvel, tá certo? Bom, então vocês podem acompanhar nossas aulas ao vivo na TV ou a reprise à tarde, vocês podem acompanhar pelo Educa Recife, nosso aplicativo, interagir conosco, e também podem acompanhar, né, no YouTube, na página do Educa Recife, estão todas as aulas, basta procurar lá a pasta da sua turma. Oitavo ano, meu ano. Então, vou lá e estão todas as aulas de hoje, de ontem, enfim, né, as aulas passadas vocês podem assistir novamente, tirar dúvida. Então, como eu digo, muitas oportunidades para assistir as aulas, tá certo? Então, falem aí com seus colegas de turma que ainda não está acompanhando para participar aqui conosco. E para finalizar, os recados, um abraço bem grandão para todos os professores e professoras da Rede Municipal do Recife, estamos juntos aí nessa luta, beleza? Gente, ó, o tema da nossa aula é a Guerra do Paraguai. Eu vou começar falando aqui o seguinte, da novela. Quem é noveleiro aí, está acompanhando essa novela, chama Nos Tempos do Imperador, tá bom? É uma novela que, enfim, traz um cenário histórico. Olha, particularmente gosto muito quando tem uma produção cultural, mesmo que seja da cultura de massa, mesmo que seja uma novela, enfim, que traga um tema histórico. Então, se você assiste aí, fala aí conosco no chat. Trouxe um tema histórico, trouxe para o debate social a nossa história, as questões políticas do passado, fala sobre escravidão, por exemplo, que é um tema-chave para pensar o Brasil. Então, para mim, está valendo. E aí, o nosso papel de, né, claro, a produção cultural não tem um compromisso, né, com uma produção que siga à risca ali o que as pesquisas históricas apontam, claro. Então, não é um compromisso dele, o compromisso é meu, do professor de História. Mas a gente aproveita as coisas da novela para trazer e debater, de fato, dentro da perspectiva da história. Então, portanto, né, vale a pena, assim, acompanhar, vale a pena criticar, inclusive, ajustar, dizer, ó, na verdade, a escravidão aconteceu mais ou menos dessa forma, não tinha muito essas questões aí, não. Enfim, acho que tudo que traga um debate para a história vale a pena, né? Então, agora, claro, né, procura o professor, a professora de história, tira dúvida. Viu aquela cena que você achou interessante, lhe provocou? Fala com o professor, a professora de história. E aí, nesse momento, o que está rolando lá na novela? A Guerra do Paraguai. Está discutindo a Guerra do Paraguai, está a maior mobilização. Então, que guerra é essa? Enfim, que questões nós podemos falar sobre a Guerra do Paraguai? Vamos ver aí nessa aula. Vamos começar hoje, inclusive são 2 aulas. A gente começa hoje e termina a Guerra do Paraguai na próxima semana. Beleza, gente? Então é o seguinte, eu vou trazer 2 imagens já para a gente começar a pensar a Guerra do Paraguai. Essa é a Batalha Naval de Riachuelo. Ela foi pintada pelo Oscar Pereira da Silva, que é um grande pintor, né, dos momentos históricos do Brasil. O Oscar Pereira está, né, tem pinturas como a descoberta do Brasil, na chegada do Pedro Álvares Cabral. No caso aqui, a gente tem a Batalha do Riachuelo, uma das batalhas navais que foram chaves na Guerra do Paraguai, está bem representada aí, tá? Então, olha, a gente vai voltar essa imagem para poder trazer um pouco, mas assim, de modo geral, é a vitória da esquadra, né, imperial brasileira sobre a esquadra, né, sobre as embarcações do Paraguai, tá bom? Então, essa superioridade militar que o Brasil acabou demonstrando na parte final da Guerra do Paraguai. O outro ponto, a outra imagem é essa aqui, gente. Essa imagem ela é muito importante, tá? Então, é o seguinte, ela já é uma charge do Ângelo Agostini, é uma charge de 1870. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um spoiler dela agora e no final da aula eu vou voltar para essa imagem. Ela é o seguinte, você tem um sujeito negro,
ele está fardado com a farda do Exército Imperial Brasileiro, cheio de medalhas, tá? Ou seja, ele parece ter se destacado na guerra. E aí, quando ele volta para o lugar dele, para onde ele mora, ele está vendo lá no fundo uma pessoa que é uma mulher. Essa mulher é a mãe dele que está sendo açoitada, não é, por um feitor. O que isso provoca para a gente? Né? Veja, é o soldado voltando e vendo a mãe dela, né, provavelmente escravizada, está ali, né, sendo açoitada, apanhando por um feitor. Então, gente, já mostra as contradições do próprio Exército Brasileiro na guerra. Então, já pense aí sobre essa imagem, no final da aula a gente vai falar sobre ela, tá? Então, é o seguinte, vamos aqui, ó. Na aula passada, né, só para a gente relembrar aqui, nós falamos sobre a ação imperialista na Ásia, sobretudo na Índia e China, tá? Então, foi o que discutimos na aula passada. E hoje, o objetivo de hoje é justamente, nós vamos estudar a Guerra do Paraguai, né? Por que essa guerra aconteceu e como ela ocorreu. Então, vamos hoje nos dedicar principalmente ao porquê dessa guerra, como foi que ela, né, acabou se realizando, né, acontecendo. Então, é o seguinte, antes, professora Yolanda, tem gente aí no chat falando conosco? Diógenes e Adriano lhe mandaram um abraço. Olha aí, então um abraço para Diógenes, para Adriana, né? Então aí continua. Adriano, desculpa, isso. Adriano. Então, Diógenes e Adriano, depois você diz aí que escola, se vocês puderem dizer que escola são, tá bom? Quem são os professores de vocês, Diógenes e Adriano, né? E qualquer questão aí vocês podem mandar, tá certo? E chama a galera para participar aí da aula, tá bom? Então, gente, ó, o que foi a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai, né, foi um conflito, o maior conflito acontecido no continente, desculpa, não foi no continente americano, porque a Guerra Civil Americana ela acabou durando mais e tendo mais envolvimento, né? Mas na América do Sul foi, sem dúvida, o maior conflito, tá certo? Então, foi uma guerra que aconteceu entre 1864 e 1870, tá certo? Na América do Sul. E aí o nosso robozinho está dizendo quais foram os países envolvidos. Eu, inclusive, já falei um pouco, né? A Guerra do Paraguai, o Paraguai já está nela, né? Mas vamos ver aqui quais foram os países envolvidos. Então, nós tivemos, de um lado, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, e do outro, o Paraguai. Professor, o Paraguai lutou sozinho contra os outros 3 países? Sim. Não é? Ele contou com o apoio, por exemplo, de grupos da Argentina e também do Uruguai, mas acabou, obviamente, a gente já adianta aqui, foi derrotado, né, pelo Brasil, pela Argentina, que eram as 2 principais forças da América do Sul, tá certo? E que saiu completamente arrasado dessa guerra. É um impacto terrível sobre a população, sobre a economia, sobre a história do Paraguai. Essa guerra realmente acabou deixando muitas marcas no continente americano, nos países envolvidos. Inclusive, o próprio Brasil sofreu muito, não é, com o seu envolvimento nessa guerra. Mas os países beligerantes foram justamente esses. A Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, do outro lado, que lutou sozinho, mas que provocou a guerra também. Tá certo? Então, a gente vai, aos poucos, entender aqui as questões. Professora Yolanda? Cássio está perguntando, professor, o que é açoitada. Eita, açoitar, né? É basicamente bater, né? Então, o açoite eram chicotadas que infelizmente davam nas pessoas escravizadas como forma de punição e faz parte da história do Brasil, né? É um dado, né, terrível, né? Essa história da escravidão que durou mais de 300 anos e que as pessoas escravizadas, né, acabavam sendo açoitadas, chicoteadas, tá certo? Muitas vezes o senhor ou o feitor, né, mandava dar 20, 30, 50 chicotadas, né, na pessoa escravizada, às vezes por não ter trabalhado da forma que eles queriam que trabalhasse, às vezes por ter contestado a sua situação, às vezes por ter tentado fugir. Era uma punição muito comum, né, nessa história do Brasil, e que saibam que são elementos que ainda estão presentes na nossa mentalidade. Essa violência da escravidão ainda está muito viva na nossa mentalidade, infelizmente. Tá certo? Bom, então é isso aí, mas obrigado pela pergunta, né? Eu gosto disso, gosto de pergunta. Acho que é tão importante que dá vida, né, para as aulas. Olha, gente, então agora, voltando aqui para a Guerra do Paraguai, vamos tentar entender esse conflito. Por que danado o Paraguai lutou com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai? Então, assim, ó, a Guerra do Paraguai, ela pode ser explicada analisando algumas questões. Eu vou colocar aqui, olha, as disputas territoriais entre esses países do Cone Sul da América, tá certo?
os conflitos políticos internos e as disputas políticas externas, assim também como o próprio processo de afirmação nacional. Ou seja, esses países todos haviam se tornado independentes não fazia muito tempo e ainda estavam se construindo enquanto países. Portanto, havia territórios que estavam sendo disputados entre eles, havia questões políticas para fora e para dentro desses países que também vão contar, né? Quando junta tudo, acaba, né, inflamando até levar uma guerra entre esses países, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre cada uma dessas questões. A primeira delas, vamos falar sobre esse aspecto territorial. Estou mostrando aqui para vocês, né, essas representações da América do Sul. Então é o seguinte, vamos pegar primeiro essa imagem aí da direita, tá certo? Essa imagem da direita, veja que eu botei um quadradinho ali para representar o que essa imagem da esquerda está mostrando. Então vocês têm ali a fronteira sul e centro-oeste do Brasil, o Paraguai, o Uruguai logo, né, ao sul do Brasil e a Argentina. Então esse pedacinho está representado aí nessa imagem. Então vocês podem ver que há territórios aí que estão entre disputa do Paraguai e o Brasil, do Paraguai e a Argentina, do Paraguai com a Bolívia, do Uruguai, né, com a Argentina. Então vejam que essa área aí ela está sob disputa entre esses países. Mas qual é a grande questão? Se vocês observarem aí na parte sul, existe o chamado Rio da Prata. Esse Rio da Prata, gente, ele é um ponto de escoamento, né, das riquezas enfim, de produtos, do comércio dessa área, dessa região da América do Sul, desde o período colonial. Então, daí o chamado Rio da Prata, por onde inclusive os espanhóis escoavam prata antigamente. Esses rios, eles são fundamentais para a navegação da Argentina, do Uruguai e do Brasil, que só naquele período conseguia acessar os territórios do Mato Grosso, tá certo? Principalmente Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, mas o estado do Mato Grosso, a província do Mato Grosso, não é, pelo Rio da Prata e depois pelo Rio Paraná. Então, era uma área importante para a navegação desses 4 países. Para o Paraguai, era ainda mais importante. Por quê? Porque, ao contrário do Brasil, da Argentina e do Uruguai, o Paraguai não tem uma saída direta para o mar. Então, eles precisam, né, descer o rio para ter acesso ao Oceano Atlântico. Tá certo? Então, em um momento que os países estavam crescendo economicamente, estavam, né, tinham um comércio que estava crescendo, era importante ter acesso ao mar. E o Paraguai vai disputar território justamente para ter acesso à bacia do Prata, usar os rios para escoar mercadorias e para comprar também mercadorias, sem ter que ficar pagando imposto à Argentina, ao Uruguai ou até ao Brasil, para que os produtos cheguem até o Paraguai. Portanto, existe essa questão da estratégia política, né, o que a gente chama da geopolítica, né, a questão espacial, a questão política, a questão econômica, estava em disputa. Então, já saibam aí que esse foi um dos motivos principais da guerra, ou seja, a disputa por o arranjamento territorial na região do Prata, né? Então, o Brasil queria livre navegação ali, o Paraguai queria acesso, né, à Bacia do Prata para poder navegar também, e a Argentina e o Uruguai tentando controlar o acesso à navegação nessas regiões, e aí os acordos vão se tornar tensos entre esses países, tá? Então, essa seria uma tese. Bom, quem era o Paraguai nesse momento aí? Ó? Gente, o Paraguai, existe uma tese antiga, ou só pedir para a Billy cortar aqui para mim, fazer igual aqueles apresentadores, corta aqui para mim. Então é o seguinte, o Paraguai, existe uma tese antiga que diz que o Paraguai estava crescendo muito e que estava se industrializando e que por conta disso a Inglaterra teria mandado, né, teria meio que estimulado o Brasil, a Argentina e o Uruguai a derrotar o Paraguai para, né, cessar esse crescimento do Paraguai como potência e que poderia desafiar os interesses da Inglaterra. Na verdade, não era bem isso, não. As pesquisas mais recentes, tá, tem um livro muito importante chamado Maldita Guerra, de um historiador chamado Francisco Doratioto. Então, ele mostra, na verdade, que o Paraguai era um país que estava crescendo, mas de uma forma muito parecida com os outros países do Cone Sul, ou seja, da América do Sul, né, o caso do Brasil, do Uruguai, da Argentina, que estava passando por uma modernização, mas é uma modernização que só atingia alguns setores, como o militar. Por exemplo, o setor militar estava comprando muitas armas, estava, enfim, bastante moderno entre os exércitos daquele período. E com investimento inglês, com capital inglês, portanto, não ia contra os interesses da Inglaterra. Agora, é verdade que o Paraguai estava tentando emergir enquanto potência local,
Ou seja, em relação aos países vizinhos, o Paraguai estava tentando ali se afirmar enquanto potência também. Portanto, o Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai, o pai dele havia sido o ditador do Paraguai antes, ele vai assumir o poder também, então era o que a gente chama de caudilho, que a gente já falou, aquela autoridade, né, local, proprietário de terra, no caso dele ligado aos setores militares, vai investir muito dinheiro no exército e vai utilizar isso para fazer frente aos outros países. Portanto, o Paraguai era um país autoritário que estava crescendo, mas não tanto quanto se dizia, não é? Mas que o Solano Lopes acreditava que através da força militar conseguiria falar, né, grosso, mais alto lá na América do Sul e fazer valer os interesses do Paraguai. Então, esse era o cenário do Paraguai, aí vocês estão vendo aí na imagem, né? Então, na imagem está aí representado, não, né? Fotografado o Francisco Solano Lopes, o ditador do Paraguai, que, por intenção deles e da elite local paraguaia, acaba, de fato, empurrando o país numa guerra que vai acabar com o Paraguai naquele momento, né? Então, é basicamente isso. Beleza? Então, seguindo aqui, aí a gente vai ver um outro ponto que também teve uma força enorme para pensar a Guerra do Paraguai. A questão do Uruguai, né, que foi o outro país envolvido. Então, a gente já viu um pouco das questões geopolíticas, a gente viu a situação do Paraguai, quem era o Paraguai nesse conflito, e agora a gente vai ver a situação do Uruguai. Gente, eu diria que se existe um ponto, porque todo conflito ele tem um momento ali de partida, né? Quando é que a coisa começa mesmo, para valer? Foi a partir das disputas no Uruguai. O Uruguai vai vivenciar um conflito interno, basicamente quase uma guerra civil, que vai, né, envolver os outros países, cada um com um interesse diferente. Então é o seguinte, entre 1963, desculpa gente, a data aí está errada, tá? É 1863 e 1865. Você é coisa do professor de história, dei aqui um corte, Billy. Professor de história que vive ali navegando, entre uma aula no século XX, uma aula no século XIX, uma aula no século... E aí, de vez em quando, a gente dá umas viajadas feias. Então, peço desculpa a vocês. É 1863 e 1865, tá? Então, a gente volta aí para a imagem. O Uruguai vivenciou uma disputa política, né, entre partidos, eu estou colocando entre aspas, porque não são partidos da forma que a gente entende a política, eram quase facções políticas, né? O partido dos blancos, que estavam no poder naquele período, e o Colorado, né, que é o que buscava o poder. Então, na verdade, os dois grupos eram das elites locais, de estancieiros, proprietários de terra, criador de gado, certo? Só que, de um lado, a gente tinha um grupo que tinha uma postura liberal, mais favorável e aberta ao comércio internacional, e de outro, você tem um grupo mais nacionalista, né, mais fechado para defender os interesses do Uruguai, e em disputa, sobretudo, com o Brasil. Aí, né, nós vamos ter o envolvimento dos outros países apoiando um lado e apoiando o outro. E eu vou mostrar para vocês aqui como que os outros países acabaram se envolvendo nessa disputa. Mas o nosso robozinho está falando alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que, o robozinho está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, mas como esse conflito interno teve a ver com a Guerra do Paraguai? É isso aí. É isso que eu vou responder, tentar responder aqui agora. Vejam só. Quais são os interesses dos outros países? De um lado, a gente tem o seguinte, o partido do Grupo Branco, que estava no poder, né, eles tinham o apoio do Solano Lopes. Por quê? Porque os blancos, eles garantiram, né, aos paraguaios o acesso à navegação a partir de Montevidéu, a capital do Uruguai. Então, basicamente, era o seguinte, existia um acordo dos blancos com os paraguaios, com o Solano Lopes, de apoio militar, de ajuda militar, em troca, o Partido Branco garantia que, estando no poder, né, possibilitaria aos paraguaios escoar suas mercadorias e realizar seu comércio a partir do porto de Montevidéu e de lá, né, navegar pela bacia do Prata tranquilamente, tá certo? Então, era um interesse. Eu não coloquei aí, para não ficar muito confusa a situação, mas é importante dizer que os blancos, eles também tinham o apoio de um setor de oposição na Argentina, que eram os chamados federalistas. Esses federalistas, eles estavam querendo derrubar o presidente da Argentina, que era o Mitre, né, que inclusive já mostrei em aulas passadas como um caudilho, um representante dos caudilhos da América do Sul. Mas é o seguinte, então, os blancos tinham apoio do Paraguai e de um grupo de oposição da Argentina que estava tentando derrubar o presidente e assim se sustentava no poder. Do outro lado, o Colorado ele tinha o apoio
do Império Brasileiro, justamente porque havia questões de disputas territoriais. O Partido Blanco, inclusive, realizou, né, os partidários dos blancos chegaram a realizar ataques aos proprietários de terras brasileiros na fronteira entre Uruguai e Brasil. Então, já havia uma tensão entre os partidários dos blancos no Uruguai e, né, o pessoal do Rio Grande do Sul, principalmente, por parte do Brasil. E tinha outra coisa, o Brasil tinha um interesse também de navegar livremente na Bacia do Prata para chegar ao Mato Grosso e que os blancos não estavam querendo. Então, os blancos estavam dificultando essa presença do Brasil na região do Prata. E a Argentina também tinha o seu interesse. O que a Argentina queria? Havia um acordo de apoiando os colorados, garantir o território da Argentina, que estava sob disputa com o Uruguai, e também enfraquecer o grupo argentino que apoiava os blancos. Então, essa confusão política toda que eu estou tentando narrar aqui e encaixar aqui para vocês, mostra como a coisa estava confusa, né? E havia, de fato, disputas internas e que acabaram arrastando os países para essas disputas. Mas, em suma, gente, essa representação que eu trouxe aqui para vocês. Os blancos eram apoiados pelo Paraguai e os colorados pela Argentina e pelo Brasil. O que acontece é que, no meio dessa disputa, o Brasil acaba, de fato, intervindo. Então, o Brasil manda forças militares para o Rio Grande do Sul para ameaçar os blancos. O Paraguai manda um recado para o Brasil, assim, olha, se você se meter na guerra lá do Uruguai, a gente vai se meter também, e vai se meter contra vocês. E o governo brasileiro fica meio que amarrado ali, tentando resolver a situação do pessoal do Rio Grande do Sul, que está pressionando cada vez mais o Dom Pedro II a tomar uma decisão. O rei do Brasil, o parlamento brasileiro, tomou uma decisão de ir participar da guerra do Uruguai, né, em prol dos colorados e defender os interesses dos brasileiros, e o Paraguai mandando ultimato para o Brasil, se meter, a gente vai se meter com vocês. E o resultado acabou sendo que o Brasil acabou intervindo na guerra do Uruguai, a Argentina ficou observando e o Paraguai vai tentar retaliar. Foi nesse cenário que o Paraguai atacou primeiro. Então, quem começou a se mover nessa guerra foi justamente o Paraguai. Essa representação aí para vocês, a bandeirinha, não é jogo não, de jogo de futebol não, está falando de guerra mesmo. Então, o que acontece foi o seguinte, em retaliação, a intervenção brasileira no Uruguai, né? E aí, sob o comando do Solano Lopes, as tropas paraguaias acabaram apreendendo primeiro um barco brasileiro, né, que era inclusive o Marquês de Olinda, que dá nome a uma avenida aqui do Recife. Então, apreende um barco brasileiro, um navio brasileiro, e depois manda tropas invadirem o atual território do Mato Grosso. Portanto, o Brasil sofreu primeiro, né, essa invasão do Paraguai ao seu território. Na sequência, o Solano Lopes ainda ousou mais ainda. Ele queria mover as tropas para atacar o Rio Grande do Sul, no Brasil, né, e apoiar os blancos no Uruguai. Mas, para isso, ele precisava atravessar a Argentina. Então, nesse sentido, ele acabou também invadindo a província de Corrientes, na Argentina. Então, de modo geral, o Paraguai invadiu o Brasil, invadiu o território da Argentina e tentou, né, invadir o Uruguai para apoiar os blancos. Mas, a essa altura, os blancos já tinham sido derrotados, os colorados estavam no poder e utilizaram as forças também para apoiar o Brasil e a Argentina contra o Paraguai. Então, o cenário da guerra estava feito, né? Então, ou seja, o Brasil que foi atacado, a Argentina que foi atacada e o Uruguai que agora estava no lado definitivamente do Brasil e da Argentina contra as tropas paraguaias do Solano Lopes. O ataque paraguaio em Corrientes e no Rio Grande do Sul acabou sendo um fracasso, né? O exército paraguaio acabou sendo derrotado e depois daí a gente vai ter, né, um avanço crescente do Brasil e da Argentina sobre o Paraguai, né, que vai perder muito nesse conflito. Mas antes era uma guerra que se pensava que ia acabar rápido e que acabou sendo muito amargo para todos os países envolvidos, principalmente para o Paraguai, tá certo? Porque tivemos muitas mortes, muitas perdas, tá? Bom, mas aí, para finalizar nossa aula de hoje, já que a gente entendeu um pouco desse cenário até começar a guerra, tá? Algumas imagens, né? Então, estou trazendo aqui o Exército Brasileiro. Então, aqui nós temos 2 militares aqui do lado direito, né? Mostra um pouco da indumentária e da preparação. Veja que são tropas do sul do Brasil, né? Com as calças largas, né? Então, mostra um pouco dessa cultura do gaúcho.
E do lado esquerdo a gente tem a figura do Luiz Alves de Lima e Silva, que é o famoso Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre ele. Vamos falar mal também, vamos falar bem, enfim. Não sei o que a gente vai falar, né, professora Yolanda? Tem, né, essas figuras assim, né, os heróis brasileiros. Acho que a gente precisa ver um pouco do que foi feito lá na Guerra do Paraguai, né? Porque o Brasil, inclusive, vou adiantar uma coisa para vocês, cometeu algumas atrocidades, né? Muitas. É isso aí, professora Yolanda. Uma delas, só para vocês terem uma ideia, chegaram a jogar corpos de pessoas mortas nos rios, né, e contaminar com isso a população do Paraguai, né? Que, enfim, morrendo de doenças, né, justamente, enfim, terrível. E o Duque de Caxias estava lá comandando algumas dessas ações, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu quero mostrar também essa imagem. Ela é muito interessante, essas duas imagens, porque é o seguinte, a gente tem aí na imagem 1 à esquerda, um cabo brasileiro do 1º Batalhão de Corpo Voluntários da Pátria, né, que fazia parte da Infantaria Pesada do Brasil, e a segunda imagem da direita é o 26º Batalhão de Voluntários da Pátria da província do Ceará. Veja, tiraram o povo do Ceará para ir lutar lá na Guerra do Paraguai. Então, eles estavam em uma ação guerrilheira entre 1867 e 1868. Olha só, por que eu estou chamando a atenção para essa imagem? Porque fazia parte do Exército Brasileiro esses voluntários da pátria que não eram, de fato, militares, que se voluntariaram para ir à guerra. A gente vai discutir isso bem na próxima aula. Então, que acabaram sendo voluntários para ir na guerra, até em troca de alguma coisa, de reconhecimento, de terra, de condecoração e tal. Mas teve muita gente entre esses voluntários que não eram tão voluntários assim. Eram pessoas escravizadas que muitas vezes foram mandadas pelo senhor, em troca, por exemplo, de ir em vez de ir o filho do senhor, mandava-se um escravo, uma pessoa escravizada, e prometia a pessoa escravizada, às vezes, a liberdade. Então, você vai, luta no lugar do meu filho, e aí a gente dá a liberdade para você na volta. Então, o rolo era mais ou menos esse, a gente vai discutir isso na próxima aula. E aí a gente chega naquela imagem que a gente mostrou lá no começo. É um caso de um desses soldados voluntários da pátria ele era escravizado, então ele luta pelo Império Brasileiro, luta contra o Paraguai, consegue o reconhecimento, condecoração, mas quando ele volta, a sua família é escravizada, está apanhando, está sendo punida. Então, mostra a contradição do que era o próprio exército, o próprio povo brasileiro. O sujeito saiu para lutar em nome do Império Brasileiro e volta nessa condição de escravizado, vendo a sua própria família sendo castigada. Então, isso mostra o quanto a sociedade brasileira ainda era, e ainda hoje é, né, mas contraditória, e a questão da escravidão colocava ainda mais fogo nisso. Então, vamos partir dessas questões para a gente discutir na próxima aula, portanto, não perca, tá? Então, quero agradecer, né, a todos vocês que nos acompanharam, professora Yolanda, que esteve aí no chat conosco. Uma galera boa interagindo, viu? Ótimo. Muito bom. Então, vocês que estiverem com a professora Yolanda, depois eu vou dar uma olhada que vocês escreverem no chat, tá bom? Então, gente, para a próxima aula, vamos estudar como se desenrolou a Guerra do Paraguai, tá certo? E os impactos sobre os países envolvidos. Então, vamos embora e aí a gente volta a discutir essa questão, tá bom? Então, beijos, abraços e a gente se vê na próxima aula. Valeu, tchauzinho. Vem matemática agora, não percam.